Palestra de Joel Goldsmith. O poder espiritual dissolve as aparências dos sentidos. Tape 214B, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. E assim agora temos algo que precisa entender. Por muitos e muitos anos você pensou sobre Deus e leu sobre Deus, orou e meditou sobre Deus. Agora precisa chegar a um ponto onde pergunta a si mesmo: você sabe alguma coisa sobre Deus? Ou apenas sabe aquilo que leu nos livros e o que alguém lhe disse? Agora chegou a hora de ir para a sua meditação contemplativa e perguntar a si mesmo se ou não você realmente conhece alguma coisa sobre Deus, além daquilo que leu. Quero dizer, você conhece através de uma experiência pessoal? Você conhece através de uma real experiência? De um verdadeiro contato? Porque se não conhece, esse é o tempo certo para começar a conhecer Deus. Não apenas conhecer através do que lê nos livros sobre Deus, porque isso somente alimenta o intelecto. Porém, descubra por si mesmo sobre Deus. E existe algo dentro de você que pode lhe revelar todo o segredo. É algo chamado eu. Eu posso revelar a mim mesmo para você. Eu posso lhe revelar a paternidade de Deus, a maternidade de Deus e a filiação de Deus. Eu posso lhe revelar a completa natureza de Deus. Eu posso lhe revelar Deus como pai, Deus como marido, Deus como filho, Deus como mãe, Deus como animal de estimação, Deus como um jardim. Posso lhe revelar Deus, a infinidade de Deus aparecendo na forma. Porém, precisa vir a mim, no centro de seu ser, para aprender. Não vá aos livros nem ao homem cuja respiração está no próprio nariz. Não vá a príncipes. Não vá lá fora procurar por um homem com um robe branco. Ele não pode lhe dizer. O único que pode revelar a si mesmo para você é o eu no centro de seu ser. Se pudesse encontrar Lao Tzu, Buda, Jesus, João, Paulo, Elias, Oséias, Isaías, Abraão, Isaque, Jacó, todos eles conheciam Deus intimamente. Porém, não poderiam lhe dizer coisa alguma a mais do que aquilo que já colocaram em manuscritos e livros. E assim, mesmo que os encontrasse, não lhe traria proveito, mesmo com seus hobbies sacerdotais. Para você aprender qualquer coisa a mais sobre Deus do que aquilo que já sabe, precisa ir para dentro e me buscar onde estou, dentro de você. Deve ir para dentro e pedir, buscar, bater. Pai, revela a ti mesmo. Conhecer a ti corretamente é vida eterna. E, acima de todas as coisas, eu preciso te conhecer corretamente. Meu tempo de vida será incompleto, não realizado, a menos que te conheça antes que deixe essa margem da vida. Eu vim a essa terra para aprender mais sobre ti. Não posso partir até que te encontre face a face. Eu sei que Deus está no centro do meu ser. Eu sei que o Pai está dentro de mim. Eu sei que Deus está mais perto de mim
do que minha própria respiração, mais perto do que mãos e pés. Eu sei todas essas coisas sobre Deus, porém, agora quero conhecer Deus, não sobre Deus. Eu quero conhecer Deus. Quero te conhecer corretamente. Preciso te encontrar face a face. Preciso sentir tua mão na minha. Preciso sentir tua mão sobre os meus ombros. Preciso sentir teu dedo tocar os meus lábios. Mesmo se queimar como um carvão ardente, quero sentir os teus dedos sobre mim. Toca-me. Deixa-me conhecer a tua presença. Me dá a certeza, como somente tu podes me dar. Somente tu podes me assegurar que estás no centro de meu ser, mais perto do que minha própria respiração. A certeza de que se eu fizer minha cama no inferno, tu estás comigo. Me dá essa certeza. Me deixa sentir o teu toque. Me liberta da dúvida, da incerteza, da ignorância, da escuridão. Faz brilhar a tua luz em mim. Agora o tempo chegou. Eu não posso demorar mais. Preciso te conhecer, preciso te encontrar, preciso ter a certeza. Não posso passar por essa vida e não quero andar através dos portais da próxima sem sentir as mãos de Deus em minhas mãos, sem a certeza de que onde quer que eu vá, Deus vai comigo. Para o céu ou para o inferno, aqui ou além, deixa-me te conhecer, deixa-me te sentir, não mais ficar satisfeito com palavras, não mais ficar satisfeito com pensamentos, não mais ser alimentado por livros. Preciso ser alimentado da fonte de água viva, alimentado do coração de Deus, da alma de Deus. Deixa-me saber, ó Deus, deixa-me saber sobre a tua natureza. Então, saberei como orar. Como posso orar se não conheço a Deus a quem estou orando? Como posso saber para que orar se não conheço a natureza das dádivas de Deus? Em nossa vida espiritual, já aprendemos que Deus não é um Papai Noel. Aprendemos que não traz proveito algum ir a Deus por bolhas. Não traz proveito ir a Deus por coisas. Deus não é Papai Noel. Deus é Espírito. Como oro ao Espírito? Pelo que oro ao Espírito? Eu oro por qualquer coisa? O que é oração? O que é a oração que encontra o favor na visão de Deus? O que significa orar erroneamente? O que significa não orar erroneamente? O que é oração? Somente Deus pode responder isso. Somente Deus pode eventualmente vir e dizer: eu sou o doador e eu sou a dádiva. Ore somente por mim. Ore somente para que o meu Espírito esteja sobre você. Deixe o meu Espírito se desdobrar. Então agora vamos parar por um minuto. Gostaria de lhes mostrar uma forma de tratamento que talvez você nunca tenha usado e que frequentemente é muito efetivo.
Quando você é chamado para realizar qualquer trabalho de cura para si mesmo ou para outros, e se você tiver qualquer nervosismo ou hesitação sobre como usá-lo com pessoas, você deve tentar alguma vez com seu jardim ou seus animais. E uma vez que veja a sua eficácia, vai ter a certeza e a coragem de trabalhar com ele. Nas Escrituras, frequentemente nos dizem que somos testemunhas, que devemos dar testemunho. E descobri que frequentemente isso é uma forma de tratamento muito libertadora. Você sabe, a primeira tentação que vem a nós, quando alguém pede ajuda, é imaginar como podemos dá-la. Agora veja o que faço, veja o que penso, observe o meu primeiro passo e vai ver que justamente ali você perde sua capacidade de ajudar qualquer pessoa. Porque tudo isso é baseado na crença de que existe alguém para ajudar e alguém para ser ajudado, e de que você tem a habilidade de fazê-lo. Agora, vamos ver como a verdade realmente é. E isso, naturalmente, é baseado na convicção de que existe um Deus. Se não tiver a convicção de que existe um Deus, isso não funciona. Vamos assumir, por um momento, que você está me pedindo ajuda. Naturalmente, eu estou tão acostumado com Jesus que sei o que ele responderia justamente agora. De mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma. E assim eu imagino que nem vou tentar. Bem, então o que fazer? Eu vou dar testemunho. Vou testemunhar o que Deus pode fazer. E então agora você pediu ajuda e eu tive a certeza de que eu de mim mesmo nada posso fazer. Agora me sento calmamente e dou testemunho. Em outras palavras, eu simplesmente me sento aqui e espero, e deixo Deus realizar. E me sento aqui de uma maneira muito receptiva. Na verdade, com meus ouvidos bem abertos para ouvir. Porque se lembrem, eu não estou fazendo coisa alguma por você. Estou simplesmente dando testemunho. Vou ver o que Deus está fazendo. Sou apenas uma transparência através da qual isso aparece. Então, posso observar e assim me sinto aqui calmamente, sem pensamento algum sobre você. Meu pensamento agora é: Deus está no trabalho. Estou dando testemunho da ação de Deus. E, mantendo isso por uns poucos minutos, espero até poder sentir esse alívio interior ou um clique. E então, a resposta poderia ser uma chamada sua dizendo: "Oh, eu senti isso, me senti melhor." Ou a cura aconteceu. Obrigado. Naturalmente eu digo obrigado também. Alguns curadores da moda antiga diriam: eu não fiz, Deus fez. Eu não digo mais isso, porém, internamente, compreendo que foi isso que aconteceu. Eu fui simplesmente uma transparência e uma testemunha. E testemunhei a cura acontecer. Testemunhei Deus em ação, dissolvendo o sentido material, o quadro material. Você vê, precisa estar convencido de que existe um Deus. Precisa estar convencido de que Deus é a onipresença.
precisa estar convencido de que Deus é onipotência. E então, precisa estar convencido de que por si mesmo você não pode fazer coisa alguma, mas pode dar testemunho da verdade. E assim, desde que por mim mesmo não posso fazer coisa alguma, o Pai dentro de mim realiza o trabalho. Eu fico tranquilo. Eu ouvirei a tua voz. Eu darei testemunho de tua presença. Eu testemunharei a tua presença, o efeito de tua presença. Então, surge alguma certeza de que Deus está em campo. E quando você diz que se sente melhor, então posso dizer, tenho uma testemunha dessa presença. Eu tenho testemunhado isso e você tem testemunhado o efeito. Testemunhei a mim mesmo como sendo uma transparência através da qual a cura aconteceu. Porém, ambos, agora, somos testemunhas da ação de Deus. Vê isso? Essa é a forma de tratamento que frequentemente é efetiva quando nenhuma outra seria. Porque nela não existe sentido algum de você curando pessoa alguma. Não existe sentido algum de que seu entendimento seja necessário. Não existe sentido algum de que seu poder espiritual não é suficiente. Não existe o sentido de que você não é adequado. Porque agora mesmo você afirmou que por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Não importa quão adequado possa ser, ou quão espiritual, ou quão bom você possa ser. Nada disso vai realizar a cura. Eu, de mim mesmo, não posso fazer coisa alguma. Então, vamos ficar quietos e dar testemunho de Deus em ação. E quando a experiência da cura acontece, se lembre disso. Por enquanto, isso não foi dito nessas palavras, pelo menos não durante essa classe. Embora eu gostaria que entendesse que o tema dessa classe é esse: o poder espiritual é realidade e o poder temporal não é coisa alguma, nada. Poder temporal significa qualquer coisa e todas as coisas que podem ser incluídas como força do poder material ou força do poder mental, forças físicas ou forças mentais. Essas são todas forças temporais e não são nada na presença do poder espiritual. E assim é que vai descobrir não que o poder espiritual vence o poder material ou mental, mas que, na presença do poder espiritual, não existem poderes materiais ou mentais. Agora, simplesmente veja como é isso. Na presença de Deus, sendo uma testemunha, simplesmente ouvindo, tendo os ouvidos internos abertos e os olhos internos abertos, como se você pudesse ouvi-lo e vê-lo. E então, quando sente o Espírito do Senhor Deus sobre você, ambas, a força material e a força mental, tudo isso desaparece e nada resta ali, porém somente a harmonia divina. Agora, um desses dias, vamos ver isso operar em questões mundiais, onde vamos ver que todos esses poderosos exércitos
dos aliados, que incluem os nossos exércitos também, que todos esses exércitos, que incluem força material e física e força mental, essas forças serão provadas como nada na presença de Deus, pela graça de Deus. A graça de Deus vai fazer com que os inimigos lutem entre si e destruam uns aos outros. E isso não significa pessoas, significa pensamentos materialísticos, tendências materialísticas, conceitos materialísticos da vida. Todos eles vão lutar uns contra os outros. E as pessoas ainda permanecerão aqui, mas agora apresentarão aspectos do ser espiritual. Os únicos que não serão encontrados entre nós serão aqueles que não são receptivos ao Espírito de forma alguma. E assim, o Espírito os quebra e os tira do caminho. Porém, a maior parte da humanidade não é má, é simplesmente ignorante. Portanto, quando o Espírito vem, ele não destrói pessoas, destrói os grandes, aqueles que estão no topo, aqueles que estão agarrados ao materialismo. Porém, não destrói a população de nações inteiras, porque, como regra, as pessoas não são materialistas. Elas foram erroneamente levadas a ter ações e pensamentos errôneos. Então, o que normalmente acontece é que as pessoas permanecem, apenas são purificadas. E aquelas que não podem ser receptivas e responsivas ao impulso espiritual, somente essas serão arrastadas. E assim é que todo o nosso tema dessa semana, quer você tenha visto ou não, quando ouvir essas gravações novamente vai reconhecê-lo. Tem sido simplesmente esse. O poder temporal não é poder na presença da realização espiritual. A realização espiritual é a destruição de todas as evidências de ambos, dos poderes materiais e mentais. E assim, eu agradeço de todo o coração a todos que estiveram aqui conosco nesse trabalho. Bem, foi uma grande alegria e um grande privilégio. E, naturalmente, todos vocês nos ajudaram nesse trabalho. Penso que sabem quanta alegria e privilégio isso é para mim. E se eu puder desejar alguma coisa, é simplesmente isso: que dessa classe possa surgir grandes trabalhos de cura. Essa tem sido realmente uma classe que tem fundamentado o caminho sobre os princípios da cura. A primeira classe de Chicago, em 1958, foi mais sobre a natureza da forma mística da vida e sobre todo o assunto do misticismo. E essa classe foi sobre a aplicação prática do misticismo, da realização espiritual e dos poderes temporais. E assim é que vamos ter mais e melhores trabalhos de cura. Agora, pela segunda vez, nos foi oferecida a oportunidade de ir ao rádio e à televisão. E pela segunda vez dissemos não. E pela mesma razão que dissemos da primeira vez. Nós não teríamos curadores suficientes para tomar conta do trabalho que surgiria se fôssemos conhecidos mais amplamente. Então, por um tempo,
É melhor que nosso trabalho espiritual permaneça escondido, sem que ninguém nos conheça, senão nós mesmos. Não estamos ainda prontos para a grande expansão que viria com tal coisa como rádio ou televisão. E a razão por que não estamos prontos é que o princípio é suficiente debaixo da experiência. Porém, podemos dizer a mesma coisa que o mestre disse: os trabalhadores são poucos. Vamos ter mais trabalhadores. Por favor. Obrigado.